A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesta manhã, tarde, noite, madrugada, seja o horário que você estiver assistindo. Como você viu aí no título, eu vou contar algumas experiências que eu tive quando eu jejuava, ou enquanto eu jejuava, ou durante meu período de jejum. O jejum, a gente sabe que ele é uma arma de guerra, principalmente para batalhas espirituais. As pessoas hoje jejuam por vários motivos, mas eu gosto de jejuar por questões espirituais. Quero ser bem objetivo nesse vídeo, não quero perder muito tempo, mas sou evangelista Anderson, sou de São Paulo capital, hoje eu moro no interior de São Paulo e sempre fui de orar nos lares, empresas, pregar nas igrejas, consagrações, onde me chama, tarde da bênção, culto à noite, congresso, conferência. E eu sempre gosto de estar indo em jejum. E eu lembro de algumas experiências lá que eu tive em São Paulo e aqui no interior também, São Paulo. Eu gostava de jejuar 24 horas, 3 dias. Não 3 dias corrido, nunca fiz assim, 3 dias corrido seco. Mas já fiz 24 horas seco, sem nada, sem beber, sem comer nada. E tive experiências maravilhosas. Lembrando que quando a gente jejua, depois que a gente termina, depois que a gente entrega a unção, o poder, a virtude, ela continua sobre as nossas vidas. Não é que a gente entrega o jejum, come ali, o Espírito Santo foge da gente. Não é assim. Você se alimenta, você come, entrega e continua fazendo a obra de Deus e você continua na unção de Deus. Existe, inclusive, tem até um vídeo, abri um parênteses aqui, um vídeo do apóstolo Tenório, não sei se você conhece ele é da África, você procura aí, acho que é de Angola, se eu não me engano, apóstolo Tenório. E tem um dos vídeos dele que ele fala sobre isso, de jejuar e comer depois, e você continua na mesma unção. E ele está ali no culto, e ele pede para trazer um alimento para ele traz uma banana para ele, e ele come a banana ali, bebe água e ora pelas pessoas ali, as pessoas recebem a unção de Deus. Isso para mostrar que quando você jejua e entrega, você não perde. O efeito do jejum não é só na hora que você está jejuando, mas depois que você entrega também. Dito isso, eu tive bastante experiências maravilhosas, porque Deus me usa bastante na área da libertação, né? E muitas experiências eu tive. Uma vez eu li um livro do Benny Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo, recomendo para vocês. Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn, creio que vocês devem conhecer. E a definição que ele dá a respeito de uma pessoa cheia do Espírito Santo é como um barco à vela, né? O vento do Espírito Santo soprando sobre ela e ela indo. E é verdade isso, quanto mais você está envolvido na obra, quanto mais você está indo fazer a obra, vai aqui, prega ali, visita ali, vai no monte, busca, consagra, evangeliza, prega, visita, você vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus, né? Porque naquele período que você está fazendo a obra, você está orando, você está jejuando, você está consagrando, você está subindo um monte, então isso faz você ficar mais cheio do Espírito Santo de Deus. E se for voltar lá atrás, né, minhas primeiras experiências que eu tive, vou contando assim aleatório, sem sequência, mas eu vou começar com uma que foi muito, assim, perigosa, pode-se dizer assim, mas foi bastante marcante. Eu fui pregar numa tarde da bênção, lembro até hoje, no bairro chamado Santo André, em São Paulo, no ABC, na Igreja Formosa de Cristo, pastor Wilson, lembro até hoje. E era uma tarde da bênção ali, e depois que eu preguei, fiz uma fila de oração ali, e dentre as pessoas que eu orei, tinha uma senhora com uma criança no colo, uma criancinha recém-nascida. E eu pus as mãos sobre ela ali, e comecei a orar por aquela mulher, orar por ela, e o Espírito Santo falava, tira a criança, aquela voz, orando e aquela voz falando, tira a criança. E eu sempre oro de olhos abertos, eu nunca oro de olho fechado. E eu comecei a dar sinal para a obreira que estava do lado ali para pegar a criança, e a mulher de olho fechado. E eu orando e fazendo assim, apontando e falando para uma pegar a criança. E a irmã pegou a criança ali do colo daquela mulher.
E a hora que mas foi assim questão de tirar a criança assim, da criança estar na mão da obreira, a mulher caiu endemoniada, possessa ali. Eu falei, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Do jeito que aquela mulher caiu, se ela tivesse com aquela criança no colo, com certeza uma tragédia teria acontecido ali, com toda a certeza do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, me deu até um gelo na hora que eu vi aquela mulher caindo. Eu falei, meu Deus, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, que livramento que Deus deu para essa criança agora. E você sabe que o diabo ele quer destruir, quer matar, e foi uma das experiências ali que eu tive, que até hoje eu lembro dela, e foi assim uma coisa marcante para mim. Uma outra experiência que eu tive, que até serve de lição para todos, antes de falar dela, eu vou dar uma lição aqui. Você que trabalha com libertação ou está começando a trabalhar com libertação, nunca ore por quem não quer ser liberto. Eu vou até repetir. Nunca ore por quem não quer ser liberto. Você chegar numa casa, uma pessoa lá perturbada, seja que situação for, falar, não quero que ore por mim. Vai embora. Vai embora. Deixa ela lá. Nunca impõe as mãos sobre uma pessoa que não quer oração. Deixa eu te contar uma experiência. Eu fui pregar numa campanha num bairro também em São Paulo. Preguei, era uma campanha a respeito dos mergulhos de Naamã, 2 Reis 5. E mesma coisa, fila da oração. E tinha uma mãe e uma filha. Uma mãe e uma filha. E eu orei pela filha. Eu orei pela filha primeiro. Foi isso. Orei pela filha. Orei, pus as mãos sobre a filha e a mãe ficou ali do lado. Não, minto. Eu orei pela mãe. Nada aconteceu com a mãe. Não manifestou nada. Aquela noite foi uma coisa assim bem interessante. Eu orei pela mãe, impus as mãos, orei, repreendi, expulsei. Nada aconteceu. E aí eu fui orar pela filha. E a mãe ficou do lado. Quando eu comecei a orar pela filha, a mãe começou a passar mal. E foi pro banheiro vomitar. Eu falei, que coisa estranha, acabei de orar pela mulher, não aconteceu nada, agora estou orando pela filha, a mãe fica ruim. E aí a mãe me procurou. E falou, olha, enquanto você estava orando por ela, eu passei mal. Eu comecei a ter ânsia de vômito. Falei, que estranho. E eu, em vez de ficar na minha, já tinha orado por ela, falei, vamos orar de novo. E aí ela tirou o sapato, fez assim para tirar o sapato, e falou assim, eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, estou tirando o sapato. Ela falou, a gente não sabe, né? Ou seja, ela já sabia que ela iria ficar endemoniada. Ela já sabia daquilo. Então ela sabia que ela tinha demônio, mas em momento nenhum ela pediu, né, para orar pela libertação dela, sabe? A pessoa não tinha desejo de ser liberta. Ela só foi eu me ofereci para orar por ela porque ela passou mal na oração da filha. Ah, irmãos, para que eu fui orar? Eu pus a mão nessa mulher, essa mulher ficou endemoniada. E quem disse que esse demônio saía? Eu, pastor, obreiro, sai. E o demônio começou a zombar. Falou, eu já estava indo embora e vocês me atrapalharam. E aquela coisa toda. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Nós sai, em nome de Jesus. Irmãos, ele saiu, mas ele saiu porque ele quis. Não foi porque a gente expulsou. E eu fui embora desviado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca tive trabalho com demônio, o Senhor sempre me deu autoridade, unção, virtude. O que está acontecendo, Senhor? Por que isso aconteceu? E fiquei falando com Deus. O Espírito Santo falou isso que eu te falei no começo. Nunca ore por quem não quer oração. Nunca faça libertação em quem não quer ser liberto. Então essa foi mais uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Foi uma peleja muito grande ali naquele dia. Fui embora. Só Deus sabe como que eu fui embora. Eu, pastor, foi uma situação terrível mesmo.
mas foi um aprendizado da parte de Deus. Inclusive, esse tempo atrás, eu fui orar numa casa que é um centro de macumba. O rapaz não me contaram a história direito lá do que tinha acontecido. Eu sei que eu cheguei naquela casa ali, eu vi que era a mesma coisa. Inclusive, quando eu cheguei lá para orar pelo rapaz, ele falou: ninguém vai pôr a mão na minha cabeça. Aqui eu não oro. Fui lá, conversei um pouco com ele, abracei ele, abençoei a vida dele. Fomos embora, deixamos ele lá com os demônios dele. Ele gosta tanto, declarou amor pelos demônios. Nós fomos embora. Quando precisar de Jesus, nos procura de novo. Então, essa foi mais uma experiência que eu tive através de jejum e oração na presença do Senhor. Ou durante o jejum, ou durante o período de jejum que eu já tinha entregado, mas estava ali fazendo a obra de Deus. E uma outra experiência interessante que eu tive também, essa foi de 24 horas de jejum. Foi numa assembleia do Belém, lembro até hoje, lá em São Paulo também, na Zona Leste. E era um congresso das irmãs, se eu não me engano. Foi uma glória tremenda ali, Deus moveu a igreja ali, foi um mover muito grande, um Pentecoste, uma glória, uma unção ali, gente sendo renovada, jovem, criança, foi muito forte. E num período ali do mover da glória de Deus, e é interessante, eu lembro até hoje que essa igreja ficava de frente com um ponto de ônibus. Na porta da igreja tinha um ponto de ônibus. E as pessoas paravam no ponto de ônibus, olhavam lá para dentro, não entendia nada. O povo chorando, o povo glorificando, sapateando, e no mistério lá, tremendo. O povo não entendia nada, mas ficava olhando, curioso. E o Espírito Santo me fez chamar um casal para frente. E eu chamei aquele casal, falei: vem aqui na frente. Eu achei que eu ia entregar alguma profecia para eles, alguma revelação. E, para minha surpresa, o Espírito Santo não me revelava nada. Não vinha nenhuma revelação da parte de Deus. E eles vindo assim, eu esperando a revelação vir, o que eu falo para eles, o que eu revelo para eles. Só que o Espírito Santo não me falava nada. Eu desci do púlpito, fui até eles e fiquei olhando para o rosto dos dois, e esperando vir uma revelação da parte do Espírito Santo. E eu olhava para ele, olhava para ela, e teve uma hora que eu fixei os meus olhos nela assim de frente, olhando assim para ela, olhando para ela, olhando para ela. Deu uns 3 segundos assim, ela caiu endemoniada. Eu falei: meu Deus do céu, o negócio está forte aqui hoje. A mulher caiu só de eu olhar para ela, não precisei falar nada, não precisei pôr as mãos nela, só olhei para ela. Fiquei até sem entender porque que Deus tinha mandado eu chamar, mas eu chamei e ela caiu. Então o jejum, ele é uma arma muito poderosa, muito poderosa. Se você é crente e não tem costume de jejum e oração, jejue, porque a coisa é muito poderosa. O Espírito Santo se manifesta de uma forma muito gloriosa nas nossas vidas. E experiências são diversas em questão de revelação, Deus revelar coisas profundas, ocultas, escondidas. Lembro uma certa vez na questão de revelação agora, essa foi na minha casa, chegou 3 moças. Era uma tarde, né? Nessa época eu vivia da obra, só fazia obra, só pregava, orava pelas pessoas, minha casa era cheia de gente. E chegou 3 moças com o mesmo nome. As 3 chamavam, não era o mesmo nome, uma chamava Daniela, outra Daniele, outra Daniele com 2 L, outra Daniele com L só, mas eu acho que era 2 Daniele e uma Daniela. Chegou as 3 amigas lá. E a gente começou a pedir oração, a gente começou a orar. E enquanto eu estava, elas não me falaram nada. Enquanto a gente estava orando, eu vi uma mão, uma delas com uma corda no pescoço, assim, tipo de forca, e uma mão tirando essa corda do pescoço dela e colocando no pescoço de uma outra pessoa. Eu falei: amém. Terminei de orar. Eu falei: moça, eu vi uma corda saindo do seu pescoço e sendo colocada no pescoço de uma outra pessoa. E ela ali começou a chorar e me contou o que estava acontecendo, que ela estava sendo perseguida no trabalho e estava prestes a ser mandada embora por causa dessa pessoa
estava perseguindo ela, que tinha um cargo mais elevado que o dela, que não gostava dela, aquela coisa toda. Eu falei, então ela precisa tomar cuidado, porque a forca que ela está preparando para você, ela vai cair nela. E ali oramos, entreguei tudo que tinha para entregar para elas. Não sei se foi no outro dia ou depois de 2 dias, ela me ligou, chorando. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com a moça? Perdeu o emprego. Falei que Deus ia tirar a corda do pescoço dela e ela foi mandada embora. Ela falou, eu não sei o que aconteceu aqui dentro da empresa. A moça que me perseguia, que não gostava de mim aqui na empresa, acabou de ser mandada embora. Ela foi praticamente esculachada, expulsa da empresa. Nesse momento ela está pegando as coisas dela e está saindo da empresa. Eu falei, meu Deus do céu, sério, sério, do jeito que você falou, tudo que ela estava armando contra a minha vida aconteceu com ela aqui. Eu falei, glorifica a Deus, minha filha, Deus é bom, Deus é fiel, a forca que preparado para você, da ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Ela preparou a forca e caiu nela, como aconteceu com a vida de Mardoqueu e Amã. E ali Deus pôde ser glorificado, né? Na vida das Danielas ali. Então essa foi mais uma experiência, né? Através da vida de jejum, de oração, de consagração, né? Muito período passando fome ali e Deus pode ser glorificado, né? Mais uma vez ali. Então o jejum é muita experiência, queridos, muita experiência, muita coisa aconteceu nesse período, coisas assim que a gente olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? Teve uma irmã também que foi lá em casa. Não, nós fomos na casa dela. E Deus ali começou a me usar a respeito de revelação. E Deus falava para ela que Deus ia dar uma família para ela e que ela ia casar. E o primeiro filho dela ia ser uma menina parecida com ela, assim, loirinha, tudo. Falei, Deus falou muita coisa com ela. E eu profetizei para ela num dia, ela estava solteira, não tinha nem namorado, e Deus falando com ela que ia preparar da família para ela, ia dar uma filha, aquela coisa toda, e ela solteira. E para a glória de Deus, depois de uns 2 meses, ela já estava casada para a glória de Deus. 2 meses, com a casa montada, tudo preparadinho, e o marido dela tinha saído de um relacionamento de 7 anos, não conseguia adquirir nada, não conseguia casar, não conseguia nada. A única coisa que eles conseguiram comprar em 7 anos foi uma máquina de lavar. Eles terminaram o namoro, ele deu a máquina para ela, para a moça, terminaram, e os dois começaram a conversaram 1 semana, e depois de 1 semana ele já pediu ela em casamento, ela aceitou, e nesses 2 meses os dois casaram, estão casados até hoje. Veio a primeira filha, loirinha, do jeito que Deus falou, e depois veio, acho que mais 2, hoje eles têm 3 filhos, estão felizes para a glória do Deus Todo-Poderoso. São experiências assim marcantes, né, que marcam o nosso ministério, nossas vidas, né? Então vale a pena pagar o preço, passar fome na presença do Senhor, estar em oração, subir ao monte nas madrugadas, consagrar a vida, e Deus permanece fiel nas nossas vidas. Então vale a pena servir a Deus e ver os frutos, né? A gente vê os frutos aí, Deus sendo glorificado. É tanta experiência, queridos, que na área de revelação, assim, que Deus mostra, de jejum, área de libertação, é muita coisa. Uma certa vez minha vizinha, não sei se os irmãos vão lembrar, eu sou de São Paulo, não sei se tinha no Brasil inteiro, mas na época tinha um telefone chamado Vesper, que parece que depois a Embratel comprou. Era um aparelho, né, um molde, tipo um molde, assim, um aparelho, uma base, e você conectava o telefone com fio nele, e você tinha uma linha telefônica, tinha uma anteninha assim no aparelho. E eu comprei um daquele e encostei, né? Acho que eu tinha comprado um celular e parei de usar aquele telefone. Foi muito útil para mim na obra, as pessoas me ligavam, tinha um telefone fixo. E eu encostei ele e estava usando o celular. E a minha vizinha, ela era irmã da Assembleia,
Eu estava sentado assim um dia na rua, conversando com uma pessoa, e essa irmã veio, né, na casa da irmã que morava ali na rua. Aí ela falou: a fulana, será que ela tá aí? Eu falei: não sei. Aí ela contou para mim: eu ia ligar eu ia pedir para ela para usar o telefone dela, para mim pedir um telefone. Você vai pedir um telefone? Bem, agora sim, vai ter um telefone, tá? Vamos conversando ali. Ela falou: agora tem esse telefone da Vesper, né? E eu vou pedir um daquele, eu vou pedir um. Eu falei: sério? Eu vou fazer o pedido, vou ver se ela deixa usar o telefone. Eu falei: irmã, não precisa ligar não, seu telefone tá lá em casa. Ela: como assim? Eu falei: você não vai pedir um Vesper? Ela: Eu falei: seu telefone tá lá em casa, fique em paz, Deus já te abençoou, não precisa pedir nada não. Aí expliquei para ela que eu tinha um parado lá, que ela podia ficar despreocupada, que eu ia instalar para ela, que ganha crédito, né? Eu ia instalar para ela, ia fazer a transferência de nome, tudo direitinho. E assim aconteceu. Fui lá, instalei, liguei lá, troquei o nome, troquei endereço, troquei tudo. Coloquei crédito para ela e ficou toda feliz, desacreditou. Falei: meu Deus do céu, como é que Deus faz as coisas? Estava orando a Deus pedindo, Deus me dá um telefone, precisar de um telefone, fazer a obra de Deus. Deus ouviu essa oração. Então a gente fica até meio bobo, né? O quanto a gente pode ser bênção na vida das pessoas quando a gente está na presença, né? Quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, é coisa maravilhosa, é coisa tremenda. E a gente ficou rindo ali das maravilhas que Deus faz, né? Como Deus cuida da gente, das coisas nossas, né? Então vale a pena, irmãos, vale a pena servir a Deus, vale a pena. E a gente sai dessa dimensão quando a gente entra em jejum e oração. A gente sai dessa dimensão carnal, mundana. A gente começa a ver as pessoas de forma diferente. A comunhão com Deus é diferente, tudo é diferente. Tudo muda, tudo é transformado. A gente não tem sentimento ruim, não tem ressentimento. As pessoas fazem mal para nós. A gente leva tudo na presença de Deus, ora pela pessoa, abençoa a pessoa. Tudo é diferente, tudo muda. A gente realmente começa a andar e viver em espírito, como Paulo disse. É tremendo, irmãos. Então vale a pena você jejuar. Quem sabe depois eu faço uma parte 2, né? Vou lembrar de outras experiências que eu tive, né? Tanto na área da libertação, revelação, palavra. Nossa, quanta experiência da palavra. Coisas tremendas, coisas que pessoas estavam pensando no culto, sabe? Foi para a igreja pensando, passou a semana pensando. Chega lá, Deus fala no profundo, oculto, escondido, a pessoa começa a chorar assim, igual criança. É tremendo, é muito tremendo. O servo de Deus que anda em jejum e oração. É coisa tremenda. Amém, queridos? Essas foram as experiências de hoje. Esse é um dos primeiros vídeos, né? Esse é o segundo vídeo do canal, um canal novo. Peço que os irmãos aí se sentindo no coração de estar curtindo, de estar aí ativando o sininho para receber novos vídeos aí, fazer uma parte 2. Esse canal aqui também é um canal de podcast, eu estou na minha barbearia. Então, vou estar entrevistando aqui os clientes, né? Os servos de Deus, que têm experiência, palavra, pastores, homens de Deus. Se você sentir no coração aí, dá um like aí, dá uma ativada no sininho, comenta alguma coisa aí se você gostou do vídeo, tiver alguma sugestão para dar, coloca aí também. E Deus vai sendo glorificado aqui, é tudo na humildade. Amém? Que Deus abençoe, shalom, paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém?